bem? Eu sou Isabelle, nutricionista aqui do Dia de Saúde, todo mundo acredito que já me conheça. Hoje a gente está com uma convidada, a Inti, ela veio conversar com a gente sobre um tema muito legal, né, que é culpa versus a vontade de comer. A gente vai conversar com vocês, depois a gente vai passar um videozinho bem legal, né, Inti? Vocês vão ficar chocados com o vídeo. Eu vi que o Alex está falando aqui que é novo. Alex, hoje é uma reunião especial, tá? É um pouco diferente das reuniões que acontecem todos os dias aqui no Dia de Saúde, porque a gente convida uma pessoa para falar sobre um tema. Hoje a gente convidou a Inti, ela é nutricionista, e ela vai falar sobre esse tema, culpa versus vontade de comer. E aí vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para ela, tá? Sempre relacionadas ao tema, porque se vocês mandam perguntas sobre o programa, ela não vai saber, porque ela é uma convidada nossa, tá? E Alex, para você verificar quais outras reuniões você pode participar, você pode ir em Fale com a gente aí na sua central, Fale com a gente reuniões online, vai ter um calendário de reuniões lá, tanto da psicologia, quanto da nutrição, quanto das reuniões de ferramentas, que é para vocês aprenderem a mexer melhor no programa, a entender tudo que o programa pode fornecer para vocês, tá? Olá, meninas, tudo bem? A Rosemary, Kerley, Elaine, a Ana... e a Osana, quanto tempo demora a reunião? A gente demora de 40 minutos a máximo 1 hora, assim, estourando. Mas geralmente vai de 30 a 40 minutos, tá bom? Oi, Jéssica, bom dia. Alex, bom dia. Bom, pessoal, então eu vou deixar vocês com a Inti já. Como eu disse, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Eu estou aqui do lado, eu vou lendo as perguntas que vocês enviarem, tá? Sempre relacionadas ao tema. E aproveitem que ela está aqui para esclarecer bastante coisa para vocês, tá bom? Bom, tá com você. Bom dia, pessoal. É um prazer estar de novo aqui com vocês para trazer esse tema e esclarecer vocês. Podem ir mandando as perguntas que, como a Belle falou, ela vai falando para mim e a gente vai respondendo. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico, né? E que hoje eu acredito que está bem mais problemático do que há um tempo atrás. Então, para a gente tentar entender um pouquinho mais aqui sobre o tema, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o que é culpa. Então, vamos ver lá o que é culpa. Deixa eu só mudar aqui de lugar para não ficar na frente do texto para vocês. Eu trouxe aqui 2 definições para vocês do que é culpa. Então, a primeira que a gente tem lá, ó, é um sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo. Então, quando eu penso em como eu agi, eu reprovo a maneira como eu agi. E isso traz a culpa, porque eu reavalio o que eu fiz e eu penso, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter comido aquilo, eu devia ter ido para a academia, eu devia ter comido diferente. E aí a gente tem aqui uma outra definição que é uma frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada por nós mesmos daquilo que achamos que deveríamos ter sido. Então, vamos tentar entender o que quis dizer aí. Então, é a distância do que eu imaginei que eu deveria ter agido. Então, eu imagino que eu vou numa festa e eu não deva comer bolo. E aí, obviamente, eu estou numa festa e o bolo é bonito, é uma coisa atraente, é o principal de uma festa. Eu como o bolo. E aí eu me sinto frustrada porque a imagem do que eu achei que eu deveria ter agido é diferente de como eu realmente agi. E aí eu já convido vocês para fazer uma reflexão. Será que essa imagem do que a gente cria, de como a gente deveria agir, é uma imagem que é nossa, que nós criamos, ou será que vem de uma série de coisas que a gente vê hoje, de que a gente deve ou não fazer? Né? Quantas coisas a gente vê de que eu não devo comer isso é proibido, isso engorda, isso faz mal, ou alimentos que matam, né? Hoje tem até os 10 alimentos que mais matam, os 10 alimentos que mais causam câncer. Então, às vezes, essa imagem criada de como nós deveríamos agir vem não de dentro de nós mesmos, mas das influências que nós sofremos do meio em que nós estamos. Então, guarda aí essa definição de culpa, que depois a gente vai ver
de como é que a gente relaciona isso com a alimentação, tá? Aqui. E aí, quando a gente tem essa sensação de culpa, a culpa é um sentimento negativo. E aí, como todo e qualquer sentimento negativo, a culpa vai gerar um processo de estresse. Porque quando eu estou culpado, aquilo fica ali matutando na minha cabeça. Ai, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Que é o sinônimo de preocupação, nesse caso até pós-ocupação, né? Que eu me ocupo do que já aconteceu. Ou às vezes é preocupação mesmo, né? Ai, eu quero ficar magra, eu não quero comer, eu não quero comer, eu não quero comer. E esses pensamentos repetitivos vão ocupando a nossa cabeça. E isso vai gerando um certo estresse. E toda vez que a gente entra em processo de estresse, a gente vai gerar dentro do nosso corpo produções de hormônios ligados a essa reação de estresse. Os dois principais hormônios que a gente tem ligado ao estresse são o cortisol e a adrenalina. E aí eu vou falar primeiro de forma genérica o que esses hormônios fazem com a gente. Na verdade, quando a gente tem uma reação de estresse, ela é uma reação meio que de proteção nossa. Então, a gente produz esse hormônio quando o corpo entende que a gente está em risco. Então, quando eu sinto culpa, o meu corpo não entende que a culpa é um sentimento, uma questão emocional, que esse estresse está vindo por questões que eu criei na minha cabeça. Ele reage sempre de forma física. E como é a forma física dele reagir? Reação de fuga. Então, toda vez que eu tenho um estresse emocional, o meu corpo acha que eu tenho que fugir de um leão. Então, quando a gente vai fugir de um leão, eu tenho aquela descarga de cortisol e de adrenalina para que eu tenha a reação de fuga. E aí, uma das coisas que vai acontecer é que a gente vai modificar a nossa circulação. Então, se eu preciso fugir, o que vai acontecer? Eu preciso de mais circulação na minha perna, para que eu tenha energia para correr. E aí, como é que se eu tenho maior quantidade de circulação na perna, isso vai fazer com que eu diminua a minha digestão. Porque ao invés da circulação estar predominantemente no meu estômago para que eu consiga realizar bem a minha digestão, essa circulação vai estar mais na perna para que eu consiga correr. Então, a gente sempre, quando a gente está falando aqui do estresse produzindo cortisol e adrenalina, eu vou pedir para vocês pensarem em quando a gente toma um susto, tá? Então, o coração dispara, a mão soa, a gente fica pálido, é essa reação de fuga que a gente está falando. Mas, se isso se mantém por muito tempo, essa excessiva quantidade desses hormônios do estresse começa a causar essas reações. Então, como entre elas, a diminuição da digestão. Tem muita gente falando aqui que tem, né? Que a Josi comentou que vive em uma frustração e tem um pouco de culpa. A Kerly também falou que ela acha que está nesse processo de estresse, muito pilhada com tudo. Acho que o pessoal está se identificando aqui, né, com o que você está explicando. Então, a Kerly falou que tá pilhada, né? Pilhada, Kerly, às vezes não só por essas questões alimentares, né? Hoje a gente está muito cercado de informação, tudo é muito rápido, a gente precisa se atualizar sobre tudo, precisa saber sobre tudo, e às vezes a gente não desliga, né? Às vezes aquele tempinho que a gente teria para descansar, para respirar, para olhar para a gente, para ficar calmo, é o minutinho que a gente faz o quê? Pega o celular e vai lá, né? E aí isso está ocupando a nossa cabeça. Parece, é uma coisa idiota, é só a vida dos outros, né? Eu não estou fazendo nada. Mas aquilo está ocupando o seu cérebro. São imagens e são informações que estão entrando para o seu cérebro. E o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Se você mostrou para ele, ele acha que aquilo é verdade. Então, por mais que você pense que, eu li lá os 10 alimentos que mais causam câncer, e eu pense, nossa, que bobagem, o meu cérebro viu essa informação. Então, aquilo ficou guardadinho ali. Então, em algum momento, quando eu olhar para aquele alimento, ele vai trazer essa informação. Esse alimento causa câncer. Então, uma das coisas que a gente vai falar mais lá para frente é a gente tomar cuidado também com esses excessos de informação, né?
E aí, porque vai acontecer um monte de reações no nosso corpo. E aí, uma outra reação que acontece sempre que a gente está em processos de estresse é que quando o corpo acha que a gente precisa fugir, ele vai aumentar os nossos estoques de gordura, porque ele fala, a gente vai passar por alguma escassez. E isso acontece não só quando a gente está nesse processo de estresse emocional, mas também pode acontecer por um estresse de uma dieta restritiva. Então, eu comecei a consumir muito menos calorias ou muito menos pontos do que eu deveria, né? Coloquei lá meus dados. Ah, não, se o aplicativo falou que eu vou conseguir emagrecer tanto, comendo X pontos, eu vou comer X pontos menos Y. E aí o que acontece? Quando a gente reduz muito drasticamente o nosso consumo de calorias, o corpo reage como isso sendo uma reação estressante e ele vai aumentar a sua taxa de gordura. O que vai acontecer com o peso? Eu vou parar de perder e às vezes até aumentar. Né? Então, no começo eu perco massa magra, então na balança até aparece algum resultado, mas se eu olhar as minhas calças, por exemplo, eu não tenho modificação nenhuma. Então, toda vez que a gente entra em processo de estresse emocional ou físico, eu vou aumentar os meus estoques de gordura. O corpo sempre reage aumentando a taxa de gordura porque ele pensa que ele precisa se preparar para uma guerra. E guerra significa não ter mais alimento. Uma das coisas também que acontece, e isso é um clássico, né? Quando a gente está estressado, cheio de coisas, ou pilhada, como disse a Kelly, que a gente faz? Come rápido, né? Tudo que a gente faz é rápido, né? Não é só o comer, né? Eu atravesso a rua com o farol fechado, eu acelero para passar num farol amarelo, tudo que a gente faz é rápido, mesmo que eu não precise ter pressa, né? Às vezes eu tô no horário, mas eu já tô acelerada, minha cabeça já tá andando. Ao invés de eu andar reta, eu ando com a cabeça para frente, né? Que eu quero chegar sempre mais rápido. Então, hoje, a gente tá nesse processo muito acelerado. E aí, esse aceleramento também vem essa questão de estar acelerado no momento da refeição, né? E aí, quando eu modifico a velocidade do meu comer, obviamente, isso afeta a minha percepção do quanto eu comi. Por quê? Eu não estou ali, né? Eu estou comendo rápido. Quando eu percebo que eu já comi o suficiente, eu já estou cheia demais. Toda vez que a gente come mais rápido do que deveria, tem uma grande chance de eu comer mais do que eu sou capaz de perceber. Então, aquele tempo que precisa para o estômago mandar a mensagem lá para o cérebro e falar: olha, já chegou a quantidade suficiente de comida aqui, pode parar de comer. Leva mais tempo do que você leva para comer. Então, esse tempo é mais ou menos, tá? A gente não é tão matemático assim, né? Ser humano não é tão preciso, mas mais ou menos 20 minutos. Então, se a gente come em 5, em 10 minutos, essa mensagem vai chegar muito tempo depois que eu parei de comer. E aí eu não consigo perceber o quanto eu realmente comi. Se eu como rápido, também acontece de afetar o meu paladar. Isso tanto pela modificação hormonal, como também pela questão de eu comer rápido demais. Se eu engulo porque a outra garfada já está chegando, porque eu estou super acelerada para comer, eu nem sinto gosto, né? Que é o que sempre acontece que eu falo. Quando a gente come um pacote de bolacha ou uma barra de chocolate, quando eu nem percebi o sabor da bolacha, quando eu nem percebi o sabor do chocolate. Eu como automaticamente, eu não estou aproveitando aquilo. E eu costumo brincar que a culpa faz isso com a gente, né? Porque às vezes a gente sente tanta culpa, acha que um alimento é tão proibido e errado, que a gente come rápido para ser escondido de nós mesmos. Como se eu comesse rápido e eu mesma não percebesse, as calorias não fossem contar, né? A Kelly tá perguntando, né? Agora que você falou sobre isso, ela falou: fazer dieta causa essa irritabilidade? Justamente por isso que você tá falando, né? Por achar que tem coisas proibidas. Sim, porque aí quanto mais eu me sinto punida e culpada por isso,
mas isso traz irritação e também para o próprio cérebro. Quando a gente diminui a produção de glicose, que é o açúcar do sangue, porque eu estou comendo menos alimentos que eu deveria, o cérebro se sente incomodado com essa falta de açúcar chegando. Então, a maior parte do que a gente consome de açúcar, quem usa é o cérebro. E aí, para ele, é ruim ficar com essa falta de açúcar. E aí, isso vai gerar essa irritabilidade também. Então, tem questão física e questão emocional, né? E aí, uma outra coisa que acontece, além de alterar o nosso paladar, opa, peraí, que ficou aqui na frente, é que diminui a nossa atenção no presente, né, gente? Toda vez que eu tô estressado, para mim isso é sinônimo de preocupação. Então, eu estou me ocupando de uma coisa que não é o momento de agora. Então, eu faço as coisas sem perceber o que eu estou fazendo, seja isso bom ou ruim. Então, tem muito menor chance de eu perceber que eu passei na cozinha e peguei um pedaço de bolo. Então, eu estava indo fazer alguma outra coisa e aí, de repente, tinha um bolo em cima da mesa. Eu faço como e nem percebo. Por quê? Eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo aqui. Às vezes, até mesmo na refeição. Eu fui lá para almoçar rapidinho, pus tudo que tinha lá no selfie. Quando eu terminei de comer, se alguém falar, você comeu não sei o quê? Não sei se estava no meu prato, né? Então, isso às vezes acontece. A gente está tão com a cabeça em outro lugar que eu acabo não percebendo o que está acontecendo hoje. Não só na alimentação, né? Às vezes acontece até num e-mail. Eu recebo um e-mail do trabalho, eu leio, aí eu preciso responder, eu tenho que reler, às vezes eu tenho que reler de novo. Opa, peraí, se eu preciso ler 3 vezes para eu entender o que eu preciso responder, será que eu estou lendo de verdade ou estou só batendo o olho? Então, a gente tem tido muita dificuldade de concentração por conta desse excesso de informações, né? Boas e ruins. A Margarete comentou aqui, né? Ela falou, isso acontece muito comigo. Se for rápido, a caloria não existe. Acho que ela quis dizer que ela não consegue perceber mesmo, né? O quanto talvez ela comeu. É que eu falei para ela que eu falei que às vezes a gente come rápido para achar que se eu comi rápido e escondido de mim mesmo, eu não percebo, né? Parece que não contou as calorias, né? Pode não contar emocionalmente, mas fisicamente aquelas calorias contam. E aí, quanto mais rápido a gente comer, lembra, a gente come maior quantidade. Então, ao invés de eu ter as calorias de uma fatia de bolo bem comida, saboreada, comida com prazer, ela falou que é isso mesmo. Então, ao invés de eu comer uma fatia de bolo, sentindo prazer, saboreando, aproveitando aquele momento, eu como rápido. Não, eu não tô comendo bolo, bolo é proibido, bolo é proibido. Aí eu como 1, 2, 3, 4, não dá prazer nenhum, porque eu só tenho culpa e eu como 4 fatias de bolo, contando 4 vezes mais calorias do que se eu tivesse falado, não, a maior parte do tempo eu tô comendo bem, eu posso hoje comer uma fatia de bolo e isso não vai estragar o que eu fizer durante toda a semana. Lá, a Margarete falando, né? A gente engole 3 fatias. Eu falo, as pessoas às vezes falam, eu tenho dificuldade para emagrecer porque eu gosto muito de comer. Não, se você gostasse de comer, você ia aproveitar a comida. É que a gente engole a comida, né? Então, se a gente gosta de comer, a gente tem que valorizar esse momento do comer, né? Comer com calma, saborear. Devorar 3 pedaços não é gostar do que comeu, você não está aproveitando, né? Então a gente precisa tomar cuidado quando esses comportamentos começam a ficar frequentes, tá? E aí a gente vai aí para o nosso próximo conceito, que é a vontade, o que é vontade, tá? Então, a gente está falando de culpa versus vontade de comer. Então, a gente já viu que culpa é quando eu reprovo um comportamento que eu tive e agora a gente vai ver o que é vontade. Aí eu trouxe 3 definições diferentes para a gente entender bem o que é vontade. Então, que eu preciso clicar aqui. A primeira definição é... ainda ficou aqui em cima. Faculdade que tem o ser humano... Então, eu vou colocar um detalhe especial aí falando sobre ser humano. De querer, de escolher e de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Por que eu falei para vocês que eu quero colocar um parênteses especial quando a gente fala de ser humano? A gente vê muitas coisas proibitivas
que falam dietas restritivas, né? Que falam, porque, por exemplo, da lactose, né? Porque todo mamífero, depois que ele cresce, ele não toma mais leite, né? Por quê, gente? Só o ser humano tem acesso a todos os tipos de alimento. Se a gente pegar um cachorrinho ou um gatinho e colocar um prato de leite lá, ele não vai tomar? Vai. Por que todo mamífero deixa de mamar? Porque se ele for lá na próxima gravidez da mãe querer mamar e ele já está adulto, ele vai tomar uma patada, né? Se ele tiver acesso, ele vai continuar tomando leite. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o ser humano é um ser pensante e é um ser que tem acesso a todos os tipos de alimento. E aí a gente pode escolher em praticar ou deixar de praticar certos atos, tá? Então, livremente eu posso escolher se eu como ou se eu deixo de comer, se eu vou para academia ou se eu deixo de ir para academia. Outra definição que a gente tem aqui, ó, é uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo para atingir seus fins e desejos. Então, eu posso deixar de comer certos alimentos com o objetivo de perder peso. Eu posso começar a me exercitar com o objetivo de relaxar e me sentir menos ansiosa. Então, é a força que vai me impulsionar a escolher praticar certos atos para chegar a certos fins. Então, isso só é possível para o ser humano porque a gente consegue ter esse raciocínio de que se eu fizer isso aqui, lá na frente isso vai ter um resultado diferente. O que às vezes a gente esquece, né? Porque eu quero fazer hoje e o resultado amanhã. Não, nem sempre esse resultado é amanhã. Não deixei de comer o bolo hoje e vou emagrecer amanhã, assim como também eu vou comer uma fatia de bolo e eu vou engordar 3 quilos, né? Então, é isso que a gente precisa relembrar. E aí, uma última definição sobre vontade, ela é sinônimo de intencionalidade, que é o quê? Capacidade através do qual nós tomamos uma posição frente ao que nos aparece. Frente ao que nos aparece, por exemplo, uma trufa que alguém te oferece no trabalho, né? Diante de um fato, eu posso desejá-lo ou rejeitá-lo. Não estou com vontade de comer uma trufa. Posso falar, não, obrigada, não quero. Não preciso dar explicação, gente. Não preciso falar, mas é porque eu tô dieta, é porque eu tô querendo emagrecer. A Flávia, que é a psicóloga que vem conversar aqui com vocês também, fala num vídeo uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente precisa assumir a responsabilidade de que nós estamos tendo um comportamento porque nós queremos um resultado. Né? Então, quando eu falo, eu não posso aceitar esse bombom porque eu tô de dieta, eu tô terceirizando a responsabilidade. Não, eu não quero esse chocolate porque eu desejo emagrecer. Então, é assumir a responsabilidade de que cada comportamento meu vai ter sua consequência, boa ou ruim. Mas também pensar que se eu comer um bombom às vezes, e eu decidir que eu quero comer um bombom e que eu posso comer um bombom, isso não vai estragar todo o meu plano durante o mês todo ou durante toda a semana que eu me comportei bem, tá? A mesma coisa diante de um pensamento. Eu pensei que eu comi uma fatia de bolo, pronto, estraguei tudo, agora eu não vou conseguir emagrecer nunca mais, eu vou engordar 3 quilos. Eu posso negar e falar, nossa, que viagem, gente. É claro que um pedaço de bolo não vai estragar toda semana que você cumpriu todo o seu plano alimentar. Ou eu posso afirmar e falar, não, agora eu já estraguei tudo, eu vou esquecer, vou cancelar minha assinatura e vou engordar mesmo porque eu não consigo fazer nada, né? Então, é também tomar conta dos nossos pensamentos. Lembra lá que eu falei para vocês que o ser humano é um ser pensante? E pensante, às vezes, de forma negativa. Então, a gente precisa também tomar cuidado com o nosso próprio julgamento sobre nós, né? Que às vezes esse julgamento só gera mais culpa, mais culpa, mais culpa e mais dificuldade de eu seguir adiante, tá? Vamos lá, então, continuar. E aí, agora a gente já falou sobre a culpa, já falou sobre a vontade, a gente vai falar sobre o comer. Olha lá a definição de comer.
Olha que fácil que se fosse assim. Comer é uma necessidade fisiológica para nos manter vivos. Que ótimo seria que fosse só isso, né? Sinto fome, logo como, pronto, assunto encerrado, né? Então, como um leão, ele sente fome, ele vai lá, corre, pega uma zebra, pega um antílope, come, depois ele dorme, descansa, brinca. Quando ele sente fome de novo, ele sai para caçar de novo. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, né, nós como seres pensantes, não temos só a questão fisiológica influenciando para que a gente coma. Então, a necessidade fisiológica é o fato primário para que a gente coma. Teoricamente, quanto mais próximo a gente conseguisse ficar desse nosso sinal de fome, a gente conseguiria levar com mais facilidade um processo de perda de peso. Só que o que acontece? Essa necessidade fisiológica sofre influências sociais. Então, se eu estou num jantar de família e o prato está muito saboroso, eu como mais. E isso pode ser normal, tá? Não preciso ver isso como uma questão anormal, mas eu saio para comer com os amigos e eu como às vezes por escolhas que os amigos fizeram. Ah, eu queria emagrecer e eu quero comer coisas mais saudáveis, mas eles escolheram ir no McDonald's. E aí, lembra, a gente, ante um fato, eu posso escolher rejeitar ou aceitar, né? Mas a gente precisa reconhecer que as influências sociais mexem com os nossos comportamentos. E, obviamente, se eu tiver um bom planejamento, eu consigo organizar a minha semana, o meu dia a dia, para que esses eventos sociais caibam dentro da minha alimentação também, né? Mas o que a gente precisa tomar cuidado? Será que quando eu vou a esses eventos, eu me sinto liberada geral e aí eu vou no dia do lixo ou eu vou no jaqueiro, né? Que isso acontece muito, principalmente quando eu tenho culpa, né? Quando eu escolho fazer, já liberei, então agora vou fazer tudo. E também a gente precisa tomar cuidado com qual frequência esses eventos acontecem. Então, se toda quinta, sexta, sábado e domingo eu só como coisas diferentes, muito provavelmente vai ficar difícil. Segunda, terça e quarta comendo bem e quinta, sexta, sábado e domingo comendo coisas mais calóricas, eu consegui sair do lugar. Então, a gente precisa sempre avaliar. Será que o meu comportamento está colaborando com o que eu quero ou não? Né? A gente também sofre estímulos no comer nas questões visuais, nas lembranças, no olfato. Então, quando eu vou num lugar que tem muita oferta, né, com pratos muito variados, isso muito provavelmente vai influenciar para que eu coma mais. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar neste caso? Fazer as escolhas anteriores a começar a se servir. Então, eu vou no restaurante selfie ou eu vou num café da manhã como esse aí, com bastante oferta, né? O que eu faço? Antes de eu começar a me servir, eu faço um mini planejamento. O que eu vou escolher e o que seria mais adequado eu escolher diante disso aqui, né? O olfato também vai influenciar. Então, às vezes, eu nem tô com muita fome, mas eu passo na frente de um lugar e tem um cheiro muito gostoso. Isso pode me trazer um apetite, não necessariamente uma fome. Lembranças também vão influenciar. Então, às vezes, eu lembro da minha mãe ou eu lembro da minha avó e me traz aquela vontade de um prato especial que elas faziam. E a gente tem uma questão muito importante que é o prazer. Então, a nossa necessidade fisiológica, o nosso instinto de comer, está numa parte do cérebro muito próxima desse centro onde a gente guarda os sentimentos, né, as lembranças e a sensação de prazer. Então, muitas vezes, quando eu como os alimentos, isso me traz realmente prazer. E às vezes isso faz com que eu queira comer mais, mais e mais.
porque eu tenho culpa do não devo comer, mas eu sinto prazer. E aí, às vezes, o sentir prazer em comer algum alimento, quando eu acho que esse alimento é proibido, aumenta essa questão da culpa. E aí, isso fica brigando e muitas vezes me leva a comer mais. E outra questão que influencia também são as emoções, né? Então, se eu tô triste, às vezes eu como mais. Se a gente está alegre, né? A gente comemora os momentos especiais. Então, a gente tem que pensar que as emoções também vão influenciar no nosso comer. E aqui a gente está falando só de coisas positivas, mas quando a gente fala de influências visuais ou de lembranças, a gente também sofre influências negativas, né? E aí, só para a gente falar um pouquinho das influências negativas, a gente vai passar um vídeo, eu vou passar um vídeo para vocês pensarem como são as influências que a gente sofre, tá? Só um minutinho que a Beli vai pôr aqui pra gente o vídeo. E aí vocês prestem bastante atenção, tá? Que essa é a realidade que a gente vive hoje. É sem áudio mesmo, tá? É só para vocês verem a imagem. Viram só? Essa é a nossa realidade hoje, tá? Então, hoje, a gente vive num mundo onde as coisas não são tão verdadeiras. Então, só que o tempo todo a gente está influenciado por isso. Então, a gente passa numa banca de jornal e a gente tem imagens como essa, que o nosso cérebro vê e acha que isso é verdade. Um corpo como esse, que, como vocês viram, não tinha nada a ver com a modelo original. Eu olho as fotos no Instagram e elas são trabalhadas, né? Eu sigo blogueiras fitness e elas têm corpos que são trabalhados para serem de blogueiras fitness. Então, quantas horas elas se dedicam àquele corpo? E quanto aquela imagem é verdade ou não? Aí eu sigo blogs de dieta e elas falam para que eu não coma, né? Para que eu faça jejum intermitente, para que eu não coma glúten, para que eu não tome leite, para que eu não coma alimentos que causam câncer. E aí, essas influências negativas vão trazendo uma série de emoções erradas para a gente. E aí, isso vai aumentando a minha culpa, né? E aí, quando a gente fala de culpa em comer um alimento... Ah, foi tudo. Ah, tá. Não. Aí aqui, o que a gente tem que pensar, né, gente? Que a gente sofre todas essas influências, mas quando a gente fala de vontade, a gente pode desejar praticar ou rejeitar, tá? Posso praticar ou deixar de praticar, desejar ou rejeitar. Seja comer um bolo ou seja me sentir culpada para comer um bolo, por comer um bolo. Então, o que a gente tem que pensar é que eu sempre posso escolher qual vai ser o meu comportamento ante um alimento. E muito mais fácil eu escolher não me sentir culpada ante um comportamento. Como? Com planejamento. Então, eu vou escolher comer aquele alimento. Eu não vou devorar sem querer, né? Quanto mais eu tomar a decisão e assumir a responsabilidade sobre as minhas escolhas, maior é a chance de eu não sentir culpa. Não é tão fácil assim, né? Mas estou tentando mostrar coisas que a gente pode fazer. E aí, quando a gente fala em culpa por comer os alimentos, então acontece porque a gente comeu um alimento que acha que não deveria, ou que foi uma escolha errada. E aí, eu vou convidar vocês para pensar: será que existe alimento proibido? Será que existe uma escolha errada? Será que é errado eu ir numa festa e comer um bolo? Então, a gente tem que pensar que os alimentos têm ocasião.
Vai ser normal se eu tirar uma maçã de dentro da bolsa na hora do bolo numa festa? O garçom passar com brigadeiro e bolo e eu tiro uma maçã e falo, não, obrigada, eu vou comer minha maçã. Isso é normal? Será que isso é a escolha certa? Né? Ou será que se eu vou todos os dias no intervalo entre o meu café da manhã e o meu almoço, eu vou comer uma trufa? Será que essa é a melhor escolha? Né? Então, é sempre a gente pensar que os alimentos têm ocasião. Então, não existe uma escolha errada ou um alimento proibido. Existe o melhor alimento para aquela ocasião. E numa festa, o melhor alimento é um bolo. Né? Muito provavelmente, para eu comer no meio da manhã, todos os dias, no meu dia a dia do trabalho, é uma fruta. E se tiver um café da manhã especial, será que eu não posso comer um pão porque é a hora da fruta? É a gente ter esse tipo de pensamento, esse pensamento crítico, né? Será que outras pessoas vão escolher o que eu posso ou não comer? Ou um papel vai escolher o que eu posso ou não comer? Um papel que diz que toda manhã eu tenho que comer goji berry porque é o alimento que vai salvar a minha vida? Então, eu tenho um pouco mais de senso crítico para isso, tá? E aí, o que pode nos ajudar? Então, a primeira coisa é ter mais atenção em você mesmo, na sua fome, nas suas vontades, principalmente na sua saciedade. Então, comer mais devagar, prestar atenção nos seus comportamentos. Como é que eu tô no meu dia a dia? Eu tô cheia de dor nas costas? Eu tô sempre pilhada, como disse a Kelly? Eu tô sempre sentindo culpa? Poxa, será que isso tá legal? Eu me comportar desse jeito? Eu me exigir dessa forma? Então, o que a gente pode fazer? Agir com mais naturalidade, né? Pensar que o mais importante para mim sou eu mesma, não sou o que os outros estão pensando sobre mim. A Margarete. Que bom, Margarete. Ela falou do artigo ali, né, da Veja, que o preparador físico falou que deve existir o dia do lixo. A partir do momento que uma revista que tem grande circulação fala isso, todos têm como verdade, é verdade, né? Então, isso é um problema, né, gente? Porque a indústria da dieta e do pare de comer e faça exercício enlouquecidamente, e do jejum teve uma capa da Veja do Rio de Janeiro, né, que como é a Vejinha aqui, né, lá no Rio de Janeiro passou aquelas duas meninas gêmeas que são nadadoras. As loirinhas. As loirinhas, eu não lembro o nome delas. Mas a capa falando que elas praticam jejum intermitente. Gente, assim, será que elas chegaram naquele corpo porque elas são nadadoras e porque elas têm uma dieta específica para treinamento de atividade física ou porque elas praticam jejum intermitente, que é uma coisa que entrou na moda agora? Aquilo é um biotipo delas. Primeiro que quem é atleta hoje não é qualquer pessoa, né? Ele já é pré-selecionado desde pequeno. Ele tem o biotipo para ser nadador, tem o biotipo para ser uma praticante de musculação, de praticante de halterofilismo. Então, se dedica muito a isso. Então, já é escolhido pelo biotipo. Então, se é uma menina que não tem biotipo para ser muito magra, não vai ser escolhida para ser bailarina clássica, né? Muito provavelmente vai ter que lutar muito mais. Então, hoje eles já são pré-selecionados desde sempre. E fora que são pessoas que já são dedicadas desde criança para isso. E treinadas desde criança. Aí você vai dizer que elas fizeram uma dieta que está na moda agora e chegaram naquele corpo? Não, aquele já era o corpo delas, né? Então, o que a gente precisa saber? Qual é o meu corpo? Eu posso chegar no melhor no meu corpo, mas eu não posso chegar no corpo do outro. Né? Qual é o meu biotipo? Qual é o melhor que eu posso fazer por mim, na minha capacidade, para que eu tenha saúde, que saúde é bem-estar emocional, social e físico. Eu posso chegar no corpo de uma blogueira fitness? De repente, posso até chegar passando fome, fazendo exercício enlouquecidamente. Mas cadê minha sanidade mental diante disso? Qual é a minha sanidade mental quando todos os meus amigos vão sair para a pizzaria e eu vou falar, olha, eu não posso ir porque eu estou querendo chegar num corpo que é surreal. E fora, cheguei nesse corpo. E aí, eu faço o que quando eu cheguei nesse corpo?
Eu vou continuar sofrendo para o resto da vida para continuar dentro deste corpo, porque muito provavelmente, se é um corpo que não condiz com o meu biotipo, que eu cheguei à base de sacrifício, a hora que eu chego lá, eu dou aquela relaxada, né? Cheguei aqui. E aí pronto, eu volto para o corpo que é o meu corpo, não é um corpo transformado, né? Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente com isso aí que eu coloquei para vocês, né? Estímulos negativos, que é o que a Margarete falou para gente, né? Todo tempo a gente tem revistas com capas surreais, com dietas mirabolantes. Então hoje a gente tem um número absurdo de dietas. E isso funciona? Não, gente. Por quê? O que tem acontecido? Só a gente está crescendo cada vez mais a questão da obesidade, né? Então, a gente só tem um número maior de obesos com um número maior de dietas. Essas dietas estão funcionando? Não, elas estão só se enlouquecendo. Deixa só eu ver aqui o que alguém mandou. A situação da pizzaria com os amigos, essa é uma situação bem real e difícil. Então, Sony, a gente pode sim ir na pizzaria com os amigos. A gente lembra que eu falei para vocês lá atrás que o comer é influenciado por questões sociais? Então, toda vez que a gente tentar eliminar a questão social do comer, a gente vai ter um problema emocional, porque eu não consigo deixar de ter a questão social. É óbvio, se eu tiver uma vida socialmente ativa, que é aquilo que eu falei, quinta, sexta, sábado e domingo, eu tenho happy hours, talvez eu precise realmente selecionar um pouco mais quais são as pessoas que mais me agradam, e aí eu participo só daquilo lá. Mas o que eu tenho que pensar? Que se é um evento social, o fim não é o comer, é estar com as pessoas. Vai acontecer de eu comer? Vai. Mas será que eu preciso sair para a pizzaria e comer 5 ou 6 pedaços de pizza? Ou eu posso ir e comer 2 fatias de pizza saboreando e aproveitando a presença dos meus amigos. Ao invés de pensar que ir para a pizzaria é se matar de comer pizza e engolir, como disse lá atrás a Margarete, né? Então eu tenho que pensar que eu não estou ali só para comer. Eu estou ali também para aproveitar a presença dos meus amigos, tá? Não, Sony, se isolar, não faz isso não, querida. Não, a gente não precisa se isolar, né? Então, é pensar nesse equilíbrio, né? Até com o aplicativo você tem essa possibilidade, né? Você consegue planejar a sua refeição para que durante a semana você economize um pouquinho mais nos pontos, pensando que na sexta-feira você vai na pizzaria. Então, olha lá quantos pontos tem se eu comer 2 fatias de pizza. Ah, tem X pontos. Então, eu preciso economizar X pontos durante a semana para que eu tenha na sexta o meu dia normal e ainda caiba 2 pedaços de pizza. Ou, se eu trocar a minha janta normal por 2 fatias de pizza, eu vou ter X pontos a mais, que provavelmente nem são tantos pontos assim, tá? Se você fizer as contas, vai lá e olha quantos pontos dá a mais se você trocar sua janta por 2 fatias de pizza. E aí você faz essa economia durante a semana para que caiba essa pizza na sexta-feira e não estrague todo o seu planejamento. A gente de jeito nenhum precisa deixar de viver para conseguir emagrecer. Mesmo porque quando a gente fala de obesidade, que é doença crônica, toda doença crônica, o tratamento é de longo prazo. Um hipertenso, porque a pressão dele está controlada, ele pode deixar de tomar um remédio? Não. É a mesma coisa um obeso. O tratamento para a obesidade é alimentação adequada e atividade física adequada também. Então, é uma coisa que você vai ter que fazer sempre. Então, você vai ficar para sempre isolada? Por favor, não faça isso, tá? Então, mas aproveite os momentos sociais para socializar, não para comer. Então, ir na pizzaria não é só comer pizza. Ir na pizzaria com os amigos é aproveitar o momento com os amigos. Joia? E aí, o que essa informação aí, depois de evitar os estímulos negativos... Ah, então, ainda falando dos estímulos negativos, uma coisa que eu sempre convido... Olha lá, Margarete falando, olha lá, faça o planejamento que tudo dará certo, ajudando a Sony lá, tá?
Então, a Margarete já falou que dá para fazer isso que eu falei. Planeja os pontos aí que você consegue na pizzaria e não estragar o seu plano, tá? E aí, quando a gente fala de estímulos negativos, um convite que eu sempre faço para os meus clientes é, gente, limpe suas redes sociais. Tire aquelas imagens que você olha e fala, cara, isso não é verdade. Ah, essa foto está trabalhada. Ah, imagina que ela come só isso. Por quê? Você pode até pensar nisso, mas lembra, seu cérebro registrou essa informação e ele acha que aquilo é real. A imagem que ele vê, ele acha que é real. Então, eu sempre brinco. Não pensa num fusquinha rosa de bolinha azul. Não pensa no elefante voador. Vem a imagem do Dumbo. É real? Não, é só um desenho. Mas a nossa cabeça, o que você pedir para o seu corpo imaginar, para o seu cérebro imaginar, ele vai imaginar. Então, quando a gente fica vendo essas imagens que não são reais, são trabalhadas, o meu cérebro julga que isso é verdade. Então, quanto menos estímulos negativos eu tiver, melhor. Então, limpe suas redes sociais e tenha blogs que vão te ajudar. Siga pessoas que te inspiram e não aquelas que te desmotivam, né? Uma coisa que é super importante é reconhecer as nossas emoções e não reagir a elas com comida. Então, eu tô triste, eu vou chorar porque eu tô triste. Eu não vou engolir 3 fatias de bolo de chocolate porque eu tô triste. Isso é reagir com comida. Por quê? Aí eu me entorpeço, eu tô ali comendo o bolo de chocolate e sentindo culpa para fingir que eu não tô triste. Gente, qual é o problema de ficar triste? A gente não precisa viver no mundo do Facebook. Só no Facebook que é todo mundo feliz. Na vida real, todo mundo fica irritada, todo mundo fica brava, todo mundo tem TPM, todo mundo fica triste, todo mundo fica frustrada. A gente pode se sentir frustrada, a gente pode ficar triste, a gente pode chorar, a gente pode gritar, a gente pode ficar brava. É claro que se isso está acontecendo com muita frequência, não é normal, né? Se eu estou chorando de noite, se alguém me dá bom dia, eu estou chorando, provavelmente eu estou emocionalmente desestabilizada e provavelmente eu preciso de ajuda. Mas se aconteceu algum problema sério, eu posso chorar, né? Então, se eu estou com dificuldade de chorar, vai lá, aluga um filme triste e chora. Às vezes isso ajuda a liberar suas emoções, né? Então a gente precisa também reconhecer que a gente tem sentimentos e que eu não preciso viver todo o tempo feliz. E que reagir aos meus sentimentos com comida para que a comida disfarce esses sentimentos não me ajuda em nada, porque só traz um outro sentimento maior que é a culpa. Tá? Então eu preciso pensar que eu posso viver sim os meus sentimentos. E aí, não impor-se dietas restritivas, que foi o que a gente falou, que quanto mais eu tenho alimentos proibidos, mais eu sinto culpa. E aí, não ter culpa é a última tarefa aí para que a gente tenha mais tranquilidade em comer, né? Porque toda vez que eu sentir culpa, esse sentimento ruim vai aumentar, o processo de estresse vai aumentar, tudo aquilo que a gente falou vai aumentar, e aí vai piorar todo o processo. Tá? Deixa eu encerrar aqui. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, que tenha inspirado vocês a se perceberem melhor e a sentir menos culpa. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer com frequência, né? Começar a olhar para dentro de si é trabalhoso, mas é uma coisa que vale muito a pena. Vamos ver aí se tem dúvidas. Acho que não. Tem pessoal perguntando. A Elaine perguntou de dúvida antes e depois do treino, mas aí a gente pede para a Elaine colocar essa pergunta no chat, porque não tem muito a ver com o tema que você estava falando aqui com a gente. Né? Uhum. A Alessandra fez um comentário. Ela falou assim que infelizmente nem sempre dá para chorar. Às vezes a comida ajuda a segurar a onda. O que você tem a dizer sobre esse comentário? Então, em alguns momentos, eu acho que a gente pode sim escolher comer um chocolate porque eu tô triste, né? Que a gente até tem um conceito que é comfort food, né? Então, eu tô com uma saudade da minha mãe e ela não tá mais aqui, eu posso até comer um pedaço de bolo saboreando,
trazendo a lembrança dela de volta. Mas o que a gente precisa tomar cuidado? É se toda vez que eu fico um pouco triste ou um pouco frustrada, então, é aquela questão do reagir, né? Ao invés de eu me deixar ficar triste, eu como fingindo que a tristeza não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado quando eu uso a comida para cobrir um sentimento, para fingir que o sentimento não existe. Então, fazer isso com frequência é ruim, tá? Então, se eu tô com saudade da minha mãe e a minha mãe ainda é viva, liga e fala: mãe, tô com saudade de você, tô com saudade de quando você fazia aquele prato para mim. De repente, ela até faz o prato para você, né? Se ela tá próxima. Ou, é a sua avó que faleceu e não tá mais aqui. Vai lá ver uma foto, chora de saudade, faz uma oração para ela e se conecta com as lembranças que você tem dela, mas eu não preciso necessariamente comer para pensar, lembrar da minha avó. Eu posso lembrar dela com uma foto, com o momento que eu vivi junto, né? Então, é não reagir com comida aos sentimentos. Mas, às vezes, eu posso, sim, usar um chocolate pensando porque eu tô triste ou irritada e achando que ele vai me acalmar. Mas eu preciso fazer essa escolha de forma consciente e também observar depois. Será que funcionou? Eu comi um chocolate porque eu fiquei muito irritada. Isso me ajudou em alguma coisa ou me trouxe culpa depois? Então, muito provavelmente, na próxima vez, eu preciso pensar que essa não é a solução. Mas eu comi o chocolate e eu realmente dei aquela relaxada, me senti melhor? Joia, posso fazer isso. Só tomar cuidado com que frequência eu faço isso para que isso não atrapalhe meu processo de perda de peso. Bom, acho que é isso. Obrigada, meninas. O pessoal está agradecendo, falou que gostou muito da palestra, que você sempre surpreende. Que ótimo. Adoraram a palestra. Que bom, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês, as perguntas, as dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem falar comigo, tem todos os meus contatos aí, vocês podem falar comigo também, tá? Ou mandem suas perguntas para a Beli também aí através do aplicativo. Tchau, tchau, pessoal.